Bom dia! Tudo bem aí, meus amores? Todo mundo muito animado? Então vamos lá para a nossa aula de ciências. Vamos continuar falando sobre a luz e hoje vamos falar também sobre a visão. Como que nós conseguimos enxergar tudo, não é? Para a aulinha de hoje a gente vai precisar da apostila e do livro de atividades também, ok? Pega aí seu material e vem comigo. Vamos lá na nossa apostila na página 30. A luz e a visão. Lembra que a gente já viu nas aulas anteriores que nós só conseguimos enxergar por quê? Porque tem luz. Se ficar tudo escuro, turminha, alguém consegue enxergar alguma coisa? Não, né? É impossível para o olho humano ver sem luz. Quando enxergamos um objeto é porque a luz refletida nele chega até nossos olhos. E o que acontece depois? Analise o esquema a seguir para compreender melhor o sentido da visão. Então, vamos conhecer aqui? Vamos começar pelo número 1. A luz entra no olho por um orifício chamado pupila. A pupila pode fechar e abrir para ajustar a quantidade de luz que entra no olho. Segundo, é no fundo do olho, em uma região chamada retina, que as imagens são formadas. A imagem se forma invertida na retina e é transformada em informação que são enviadas ao cérebro pelo nervo óptico. Terceiro, as informações chegam ao cérebro e são interpretadas e reconhecidas, formando a imagem do que vemos. Então, para nós enxergarmos, nós temos que passar por um processo que é muito rápido, ok? Ele acontece assim, em instantes, é muito rápido o nosso cérebro, né? Ele pensa muito rápido. E a gente consegue identificar aquilo que a gente está vendo, ok? Você sabia? Existem luzes que nossos olhos não conseguem ver, como a luz ultravioleta, que pode provocar queimaduras na pele e danos aos olhos. Outro exemplo são os raios luminosos infravermelhos que sentimos como calor. Então, os raios solares que chegam e pegam na nossa pele, a gente não consegue enxergar. E ele queima, a gente sente o calor, não é? Sente que está incomodando na pele, mas ver com os olhos a gente não consegue. Olha que legal que nós temos agora. As estruturas presentes nos olhos captam a luz e é o cérebro que interpreta as informações. Isso ocorre em um intervalo muito curto de tempo, que a tia falou, é instantâneo, é muito rápido. Nem sempre o que os olhos veem é como o cérebro interpreta. Nesses casos, ocorre um fenômeno chamado de ilusão de óptica. Observe a imagem ao lado. Você diria que ela está se movendo? Fixa seus olhinhos por alguns instantes nessa imagem. O que vocês estão vendo? Parece que elas estão girando, não parece que estão se movendo? Então, mas na verdade não estão. Isso nós chamamos de ilusão de óptica. Não é realmente o que nós estamos vendo. Essa imagem está enganando o nosso cérebro. Por isso que dá essa sensação que elas estão se mexendo, não é? Página 31. Cuidados com a visão. Do jeito que a gente aprendeu que temos que cuidar muito bem dos nossos ouvidos com relação à audição, lembra? De não ouvir o som muito alto, para a gente não ter nenhum problema de audição. Também temos que cuidar da nossa visão, para não termos nenhum problema ao enxergar. Os olhos são órgãos muito delicados. Eles são naturalmente protegidos pelas sobrancelhas e pelos cílios, que evitam a entrada de partículas de poeira e suor, por exemplo. Conheça algumas atitudes que podem ajudar a proteger os olhos. Vamos lá? Muito importante isso aqui, turminha. Evite esfregá-los. Sabe quando você fica coçando o olho? Não podemos fazer isso. Além do mais, as nossas mãos, na unha, contém bastante vírus e bactérias, né?
E é o que está acontecendo hoje, não é? Por causa do Covid-19, temos que lavar muito bem as mãos e não esfregar nos olhos, porque através dos olhos, os vírus entram no nosso corpo. Não assista à televisão ou fique em frente à tela de computadores e tablets por longos períodos, turminha. Principalmente agora que a gente não está podendo sair de casa, porque aí o excesso de luz dos computadores fazem muito mal à nossa vista. Tá? Às vezes vocês podem até perceber que quando você fica muito tempo, parece que fica meio embaralhado as letras, parece que sai um pouco do foco. Pois é, quer dizer o quê? Estamos forçando demais as nossas vistas, elas precisam descansar também. Leia e faça as tarefas com iluminação adequada, evitando ambientes com pouca luminosidade. Quando vocês forem fazer as atividades, tem que estar bem iluminado onde vocês estiverem. Não olhe diretamente para o sol, a fim de evitar danos causados pela luz ultravioleta. Então, cuidado, a gente não pode ficar olhando diretamente para o sol, pois aquela claridade pode queimar até a nossa retina, é muito perigoso. E use óculos escuros em dias ensolarados. O óculos escuro hoje, ele tem de tudo quanto é modelo, cor, formato. Virou moda, não é? Mas ao mesmo tempo, ele é muito importante. Por isso que a gente não pode usar qualquer um, viu, turminha? Esses óculos devem ter fator de proteção UV, tá? Então eu não posso comprar, às vezes aquela loja que está vendendo óculos de R$10, ele não tem essa proteção. Então não vai resolver nada você usar, vai ser só estética, só por beleza. E não por saúde. Por isso que a gente tem que comprar esses óculos em uma ótica, ok? Ainda na página 31. Muitas pessoas têm dificuldades para ver com nitidez e o uso de óculos pode ajudar nesses casos. As lentes dos óculos são cuidadosamente produzidas de acordo com a necessidade de cada pessoa, sempre considerando o que é necessário para corrigir seu problema de visão. Então, uma pessoa, quando ela usa óculos, ela primeiro tem que passar pelo oftalmologista, não é? Que é a imagem que nós temos aqui. Ele vai fazer uma série de exames para saber qual é o seu problema de vista. Se é perto, se é longe, ok? Porque aí ele vai pedir para fazer uma lente adequada ao seu problema, para que você possa enxergar melhor. Também existem as lentes de contato, em geral feitas de silicone. Elas são colocadas diretamente sobre os olhos. Então, a gente tem as lentes de contato que a gente coloca diretamente nos olhos. Não precisamos ter aquela armação. Só que temos que ter muito cuidado também ao usar, porque elas são bem delicadas, né? Geralmente são bem transparentes, tem que ter uma certa higienização, porque você vai colocar diretamente nos seus olhos, ok? Pessoas cegas ou com deficiência visual podem fazer a leitura de textos utilizando o sistema próprio de escrita, chamado Braille. Nesse sistema, as letras são representadas por um conjunto de pontos em alto relevo, que podem ser sentidos pelo tato. Já viram isso? É bem legal e bem interessante. É como se fossem vários furinhos que vai fazendo na folha do papel. E quando eles passam o dedo, eles conseguem decifrar o que está escrito. Página 3 agora, vamos fazer algumas atividades sobre isso. No esquema abaixo, pinte as setas que indicam o caminho que a luz percorre da lâmpada até os olhos da criança para que ela visualize o relógio. Então, como que a menininha conseguiu ler? Vamos lá? Conseguiu ver o relógio. A luz sai da lâmpada, ela bate no relógio e do relógio reflete para os olhos da menininha, por isso ela consegue enxergar. Agora complete o texto que descreve a situação representada no esquema acima, escolhendo uma das palavras que aparecem entre parênteses. Então, vamos lá. A lâmpada é um objeto luminoso ou iluminado? Luminoso. Sua luz se propaga em linha, lembra? Que o som se propaga em quê, turminha? Quem lembra? Quero ouvir aí. Tô ouvindo? Jamil, Heitor, Felipe, Vinícius. Ah, por vibrações, não é? Já no caso da luz, ela sempre se propaga em linha reta. Não pode esquecer isso, hein?
em algumas ou todas as direções? Todas as direções, por isso que a gente consegue enxergar bem. Uma parte dela chega diretamente aos olhos da menina. Outra parte é misturada ou refletida? Refletida, muito bem, pelo relógio e chega até os olhos da criança, formando a imagem na retina, que é interpretada pelo cérebro como um relógio. Exercício 2. No verão é comum as crianças se divertirem na praia. Que conselhos você daria a essas crianças para protegerem os olhos da luz solar? Lembra que a gente viu lá nas outras páginas como cuidar da visão? Como a gente poderia falar para elas? Ao brincar na areia, é importante usar óculos escuros com proteção para raios UV e não olhar diretamente para o sol ou para a areia, que pode refletir os raios solares. Quando está aquele dia de muito sol forte, até se você olhar para a areia, incomoda, não é verdade? Porque reflete aquela luz, porque a areia é bem clarinha, então os raios batem na areia e refletem. Agora, a tia quer que vocês peguem o livro de atividades, ok? Se não pegou ainda, dá uma pausa, vai lá buscar e volta aqui, combinado? Nós vamos fazer agora uma revisão sobre tudo que a gente viu sobre a luz. Vamos começar? Então, pega lá o seu livro para tia, livro de atividades, lá em Ciências, na página 58. A luz, assim como o som, é uma onda. Existem corpos luminosos que produzem a própria luz e corpos iluminados que apenas refletem a luz que recebem. Analise as imagens e Desculpa, turminha. Analise as imagens e classifique os corpos representados em cada uma delas como iluminados com I ou luminosos com L. Então, vamos lá. A primeira imagem que a gente tem é o Sol. O que vocês acham? Que o Sol é iluminado ou ele é luminoso, tem a sua própria luz? Luminoso, né? Ele que ilumina tudo. Já no caso das lâmpadas, ela é iluminada ou ela é luminosa? Luminosa, ela também ilumina. A Lua, turminha, a gente já viu isso nos vídeos passados. O que a Lua é? Iluminada. E quem ilumina a Lua? O Sol, muito bem. O fogo, luminoso. As crianças, nós produzimos luz? Não, né? Somos iluminados. E o vagalume, luminoso, ele tem a sua própria luz. B. Observe novamente a imagem das crianças e responda. Qual é a fonte de luz que as ilumina no parque? Quem é que está iluminando essas crianças brincando aí? Muito bem, o sol. Ainda na página 58, exercício 2. Assinale a imagem que representa um meio onde o som não se propaga, mas a luz se propaga. Em seguida, justifique sua escolha. Então, nós temos aqui o fundo do mar e temos o espaço sideral. Lembra? Quem que vai conseguir acertar essa, hein? Aonde que o som não se propaga? Muito bem, no espaço sideral. Lá não tem como o som se propagar. Vamos explicar por quê? As ondas sonoras precisam de ar, água e outro material para se propagar. Como no espaço não existe ar entre os planetas, o som não se propaga, mas a luz sim, pois ela não precisa de matéria para se propagar. É dessa maneira que a luz do Sol chega até a Terra. Ok? Página 59, exercício 3. Estas 3 portas foram feitas de materiais diferentes. Madeira A, vidro jateado B e vidro comum C. Observe-as e em seguida responda às questões. Então, vamos lá. Letra A.
Qual porta permite que você enxergue nitidamente quem está chegando? Vai ser a porta A, a porta B ou a porta C, turminha? A porta C, né? Ela é transparente, então nós conseguimos ver o que tem do outro lado. B. Qual porta é a mais adequada para que você consiga se esconder? Pois quem se aproxima não consegue vê-lo. A, B ou C? A é um objeto, quem lembra? Opaco, não conseguimos ver o que tem atrás. Por quê? Porque a luz, ela não passa, ok? C. Porque por essa porta, você consegue ver que alguém se aproxima, mas não consegue saber exatamente quem é. Que porta é essa? A gente tem noção que tem alguma coisa ali atrás, mas a gente consegue identificar perfeitamente? Não. Então, qual é a porta? B. São os objetos translúcidos. D. Relacione as portas ao tipo de material de que elas são feitas. Vamos lá, então. A. Porta de madeira. B. Porta de vidro jateado. E C. Porta de vidro. Material transparente, material opaco e material translúcido. Então, letra A. Porta de madeira, turminha, vai ser material transparente, material opaco, material translúcido. A. Material opaco. Agora, B, porta de vidro jateado, quando a gente consegue saber que tem alguma coisa do outro lado, mas não nitidamente. Ah, muito bem, material translúcido. E, por fim, a porta de vidro, material transparente, por isso que a gente consegue ver o que tem do outro lado. Ainda na página 59, atividade 4. Sobre os materiais opacos, transparentes e translúcidos, pinte os espaços referentes à definição de cada material de acordo com as cores da legenda. Então, o que for opaco, vamos pintar de amarelo, o que for transparente, de azul, e o que for translúcido, de verde. Então, vamos lá. Deixa a luz passar, mas não diretamente. Quer dizer, eu vejo que tem alguma coisa, mas não consigo ver direito. É o translúcido. Então, vamos pintar de verde. Deixa a luz passar completamente. Eu consigo ver perfeitamente o que tem do outro lado, turminha. Transparente, azul. E não deixa a luz passar. Amarelo, opaco. Ok? Agora, vira aí a sua folhinha. E vamos lá na página 60, exercício 5. Por meio da visão, podemos perceber as propriedades da luz. Quais propriedades da luz podem ser observadas nas situações representadas a seguir? Lembra esse primeiro exemplo? O copo com um lápis dentro dele. Parece que o lápis está quebrado, não é? Lembra que a gente viu aquele vídeo do Bickman, cientista, que ele mostrou com o canudo? E ele explicou muito bem ali pra gente por que acontece isso, né? Qual que é a propriedade aí? Quem lembra? Ah, refração. A luz muda de direção ao passar de um meio para o outro. Por isso que nós temos a sensação, quando olhamos, de que ele está o quê? Quebrado, ele está torto. E já no segundo, que a gente tem aqui, como se fosse um prisma que forma várias cores, né? Então, a luz é formada por várias cores. Exercício 6. Os materiais apresentam diferentes características, entre elas a capacidade de formar sombras. Sobre esse assunto, responda às questões. Letra A. A sombra observada na imagem ao lado é de qual objeto, gente? O que vocês acham? É uma porta, uma parede ou uma cortina? O que parece essa sombra que está batendo aí? Ah, de uma cortina, muito bem. Como essa sombra foi formada? A sombra foi formada pelo fato de os tecidos da cortina serem opacos, não permitindo a passagem da luz através deles. Se você fechar com todinha a janela com a cortina, você consegue ver o que tem do outro lado? Não consegue, porque ela é opaca, ela não permite que a luz passe. 7. Alice é uma menina que adora se observar no espelho.
Utilizando as palavras do quadro, complete o texto que explica como esse fenômeno funciona. Vamos completar? Então, vamos lá. Os espelhos mostram duas características da luz. Ela viaja sempre que a tia acabou de falar de uma outra atividade, que não podemos esquecer, que a luz viaja sempre em linha reta e é refletida quase que completamente quando atinge objetos opacos e muito lisos. Funciona assim. A luz chega até a menina e uma parte é absorvida e outra é refletida. Então, essa luz chega ao espelho e é refletida novamente até os olhos dela. Página 61 agora, uma tarefinha para vocês. Vocês vão fazer o exercício 8, a letra A e a letra B. Na letra A, vocês vão recortar as imagens que estão aqui na lateral e vão montar esse quebra-cabeça para a tia, ok? Vai encaixar as peças direitinho, que vai ver o quê? Que representa o que acontece quando a luz chega aos nossos olhos, permitindo que enxerguemos um objeto. Depois que vocês montarem, vocês vão numerar as 3 frases abaixo de acordo com a sequência correta. Qual é a primeira parte, qual é a segunda e qual é a terceira? Combinado? Letra C. Vamos lá, letra C nós vamos fazer junto agora. Explique por que não enxergamos no escuro. Por que a gente não enxerga no escuro, turminha? Porque não há luz para ser captada por nossos olhos, ou seja, a visão depende da luz. Se apagar tudo aqui aí na sua casa agora, à noite, né? Porque agora a gente tem a luz do sol. Mas durante a noite, se acabar a energia, o que acontece? A gente não enxerga nada, né? A gente tem que correr, pegar uma lanterna ou acender uma vela, porque caso contrário, não vamos conseguir nem sair do lugar para andar. Página 62. Exercício 9. Manter a saúde dos olhos é muito importante, pois eles são os órgãos responsáveis por capturar a luz, permitindo que um objeto seja visto. Assinale as alternativas que apresentam cuidados importantes que devemos ter com os olhos. Então, vamos lá. Devemos esfregar os olhos, turminha? Não, de forma alguma, né? Assistir a televisão à distância segura? Sim, não podemos ficar muito em cima da tela, né? Usar o telefone celular e ler no escuro? Isso que essa menininha aí tá fazendo totalmente errado, porque ela tá forçando demais a visão dela. Usar óculos de sol em dias ensolarados? Corretíssimo. 10. As imagens são interpretadas pelo cérebro, mas nem sempre essa interpretação é correta, pois algumas imagens podem enganar nosso cérebro. Observe as imagens a seguir e depois responda as questões. Letra A. Esta imagem está ou não se movendo? Vamos ficar olhando para ela por algum tempinho. E aí? O que vocês acham? Ela está se movendo? A imagem está o quê? Parada, embora ela aparente um certo movimento, não é? Mas ela está parada. O que você enxerga nessa outra imagem? Olha aí, nesse quadrinho aí, o que a gente consegue enxergar? Um rosto formado por galhos e árvores e pássaros, né? Então, um rosto formado por galhos de árvores e pássaros. Conseguiram enxergar aí? Tudo isso é uma ilusão de óptica, né? Engana o nosso cérebro. E ficamos por aqui na nossa aulinha de ciências, ok? Não deu para pegar tudo? Volta o vídeo, chama a tia aqui para tirar as dúvidas, ok? O importante é fazer tudo direitinho. Super beijo, meus amores, amo vocês!